Você está ouvindo o High Tech, o podcast que entrevista CTOs e Tech Leads com o objetivo de ajudar profissionais tech nos desafios do dia a dia. Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, CTO e diretor de comunidades aqui na Impulso. E antes de começarmos essa edição que ficou incrível com o Diego Matos, gerente de engenharia da Editora Globo, eu queria propor para você que está curtindo toda essa jornada do High Tech Podcast, que avalie no seu streaming preferido esse podcast com 5 estrelas. Isso é um feedback para nós, mas também é uma forma de você ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Então, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Spreaker, onde você estiver, avalie com 5 estrelas e esse conteúdo irá mais longe. Beleza? Fique com o episódio, que foi um episódio bem bacana com o Diego. Abraço. Diego, muito obrigado por aceitar o convite. Eu queria saber como você está e de onde você está falando nesse mundo remoto que nos encontramos aí. Legal, Márcio, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar. É a minha primeira participação, então, em um podcast, estou começando essa vida aí de participações, como eu disse, fiz minha primeira palestra há pouco tempo e agora estou fazendo essa participação e estou muito feliz. Estou na minha casa, estou na sala da minha casa. Acho que é um benefício muito legal essa questão do home office, né? Como a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Então, estou aqui tranquilo com meu cachorro, meus gatos, estou em casa, está um sol gostoso, então, legal. Que muito massa. obrigado. Bom. Não, vai ser um papo muito bom. Eu assisti, né, a sua palestra na Campus Party Brasília, que foi fantástica. Acho que a gente vai falar um pouquinho dela aqui também. Vou deixar a descrição, o link, né, na descrição desse episódio, de onde as pessoas estiverem nos ouvindo, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no próprio YouTube. E para a gente começar, de fato, Diego, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Qual foram os caminhos, talvez os mais importantes, que colaboraram para você chegar nessa posição, né, como gerente de engenharia da Editora Globo? Legal. Pô, obrigado. Eu acho que, assim, eu tive uma trajetória bem diferente, eu acho, assim dizer, assim, acho que eu estudei na Universidade Federal de São Paulo, no Instituto Federal, fiz análise de desenvolvimento de sistemas, e lá, quando eu estava na faculdade, eu ainda não sabia muito bem, assim, o caminho que eu queria seguir. Eu vim para a tecnologia, acho que até um fato engraçado, eu tinha uma prima que trabalhava com tecnologia, e eu sabia que essa prima ganhava muito bem, porque ela é DBA. E eu falei assim, eu quero fazer isso, porque DBA ganha muito bem, eu quero ser DBA, porque eu quero ganhar dinheiro, quero ficar rico, ser feliz. E falei, vou estudar tecnologia. E aí eu estudei. Quando eu comecei a estudar, eu vi que banco de dados não era muito o que eu gostava. E eu falei assim, acho que não vai dar para ficar rico por esse caminho, senão eu vou ter que se esforçar bastante. E aí eu comecei como a grande maioria começa, eu fui para o suporte, comecei ali a trabalhar com suporte ali em 2009, e aí foi uma experiência muito legal, porque eu comecei já com suporte, você lidava muito com as pessoas, né, com o usuário, você sentava na mesa das pessoas, então é uma relação muito, muito legal, fiquei um ano nessa trajetória, e aí depois com essa prima que eu disse que era DBA, ela montou uma empresa chamada Madras, e ela falou, Diego, vem trabalhar comigo. E eu falei assim, tá, legal, mas eu não sou DBA e acho que não vou te ajudar muito, era uma empresa de performance. E eu falei, ela falou, não, vem aqui, eu estou montando a empresa, eu preciso de alguém de confiança que vai me ajudar meio que com tudo no começo, a gente vai estruturar e eu acho que você pode me ajudar com bastante coisa. E aí eu fui ajudar com ela no começo e eu comecei trabalhando como vendedor de serviços de TI. Então, eu prospectava cliente, eu ligava para os clientes, eu marcava, eu explicava um pouquinho. Então, isso também me deu uma visão mais comercial da área de tecnologia. Só que também não era algo que eu queria escrever código, eu comecei a gostar disso, eu queria ser um programador, então eu comecei ali dentro também estudar um pouquinho mais isso, e comecei a ajudar ela em algumas coisas, e eu comecei a cuidar do site dela, que ela não tinha, e tal, e trabalhei com ela esse período, e comecei a focar mais no site, e daí eu comecei meus primeiros desafios. Então foi muito assim, fazendo o site para ela, e comecei para um amigo que, como eu estava começando um empreendimento, comecei a trabalhar com site. Ali naquele momento ainda era muito o começo do e-commerce,
popular do jeito que ele era hoje. A gente tinha grandes players ali, o mercado de passagens aéreas já era bem consolidado com e-commerce, a parte de varejo estava ali também, mas eram os grandes players. Só que existia um nicho de mercado muito pequeno ali, das pessoas que vendiam porta a porta, que vendiam no mercado livre da vida, que não tinham um site de e-commerce para trabalhar. E aí eu montei uma empresa, junto com meu irmão, chamado Matos, e nessa empresa a gente começou a pegar uma plataforma de e-commerce pronta e fazer toda a parte do front-end dela, entregar para os clientes ali e vender a um custo acessível. A gente começou com uma parceria de uma outra empresa, depois a gente buscou algumas soluções open source, trabalhei com OpenCard muito tempo da minha vida, depois Magento. Perfeito. E aí a gente cresceu bastante nesse período, assim, a gente chegou a desenvolver mais de 100 lojas virtuais, a gente chegou a fazer a operação Massa. A gente cresceu ali a nossa estrutura, chegamos a ter 15 pessoas trabalhando com a gente, então, assim, foi uma... E eu fazia de tudo um pouco. Liderava a parte tecnológica, meu irmão liderava a parte de designer, e a gente tocava ali toda a operação, desde a parte de venda, do gerenciamento. Foi muito legal, a gente cresceu. Só que eu senti que, em alguns momentos, a gente pegava por não ter ali, não aprofundar no mercado, entender o que eles estavam, o que estava tendo de novo, o que as pessoas estavam fazendo de legal. E eu acho que nesse aspecto a gente começou a perder um pouco de espaço, paramos de crescer em um certo momento. E eu falei, eu quero me A operação consome muito, né? A operação em si, né? De a tocar operação... tudo, né? E aí eu não conseguia aprofundar para ser um bom gerente de TI ali, estar pensando nas melhores soluções e também ser um bom comercial, ser um bom financeiro. E aí a gente começou a ter, e ali quando começou também a crise de 2014, ali que teve ali a posição da presidente, ali começou aquela situação que não estava tão favorável, eu voltei para o mercado e aí eu comecei a trabalhar como front-end, desenvolvedor front-end, voltei para o mercado e comecei a trabalhar na Rádio Antena 1. E aí eu comecei a trabalhar na Rádio Antena 1 e aí foi um desafio muito legal, porque primeiro eles estavam reformulando todo o portal da Rádio Antena 1, eles estavam utilizando o React, que ainda era muito novo no começo ali, estou falando de 2015, 2016, então era bem recente. Então, eu fui para aprender a ferramenta e trabalhar nessa reformulação. Então, foi uma transformação digital muito grande. Eles saíram do PHP indo para um React, e aí tinha toda a preocupação de SEO já naquele período que o React, sim, por ser um SPA, não entregava tão legal, então tinha que trabalhar ali um pouquinho mais com server-side rendering. Então, foi uma experiência muito legal, um time incrível, pessoas com que eu levo para a vida até hoje. Fiquei um bom tempo lá, a gente entregou o projeto. E aí, daí eu fui para uma consultoria que atendia o grupo A1000, trabalhar com aplicativos para você ver o quanto a versatilidade. Saí do e-commerce, fui para uma rádio e agora fui para uma consultoria trabalhar com apps, coisas que eu nunca tinha trabalhado, mas eu adoro isso. Adoro essa questão de nunca ter trabalhado, ir lá e aprender e desenvolver. Perfeito. E aí trabalhei com aplicativos da 1000 durante um período, era um time de sustentação muito legal também, eu fazia parte do front-end, eram apps com Ionic e Cordova, então vai entregar uma possibilidade aí um pouquinho mais legado. Mais ferramentas boas de híbrido. De lá eu saí, fui para o UOL, aí no UOL já tive uma outra experiência, fui trabalhar com SharePoint, desenvolvimento dentro do UOL, aplicações para as áreas internas, uma experiência totalmente diferente, aí aprendi um pouco mais de .NET, as ferramentas Microsoft, e trabalhei um bom tempo lá no UOL, depois saí para ser coordenador na Solera. A Solera é uma multinacional que desenvolve soluções para seguradoras, e aí lá já era um projeto de transformação digital também, eles tinham uma aplicação que era VB6, instalada em máquina, e estava querendo migrar para a web. E aí eu fui para um projeto, e aí foi o primeiro grande case, desafio que eu peguei na carreira, assim, que primeiro eu peguei o projeto desde o Discover, até o rollout, até o Go Live, e acho que isso foi um mega case na minha carreira também. E lá eu comandava o time de front-end, a gente tinha uma interação com o time no México também, de back-end. Então, assim, foi uma experiência profissional muito grande. E de lá eu saí, fui para a Editora Globo, cheguei na Editora Globo já com uma posição de líder, de tech lead, né?
ainda não fazia gestão de time na editora, fui para o time de revistas. Fiquei um tempo, depois eles mudaram ali o modelo de gestão, antes ficava com o Product Owner, depois passou a gestão do time, ficou com o Tech Lead, aí virei o coordenador do time de revistas, aí eu rodei internamente, fiquei um pouquinho no time do Valor Econômico, depois fui para o time de jornais do time do Globo, fui promovido a gerente, e cá estou como gerente na Editora Globo, já vou fazer 3 anos que eu estou lá, em vários desafios. Mas, não, jornada incrível, assim, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo se identificou, porque eu me identifiquei, assim, eu entrei na faculdade também falando assim, vou ser DBA, esse negócio parece bom, saí da faculdade, fiz o mestrado também aqui na UFG, e assim, eu queria tudo menos mexer com banco de dados. Fui para o front, desenvolver aplicativos, aí depois fui me envolver com back-end, precisei me aproximar de banco de dados, mas não assim, eu não queria a minha vida focada em banco de dados. Mas era algo que eu pensava lá nos primeiros semestres da faculdade, sem talvez um norte, assim, era algo que eu... E assim, claro, lá até o front era bem imaturo, né? Ali era HTML, Flash, e um pouquinho de JavaScript para validar formulário. Né? Não tinha muito esse conceito, né, do front-end naquela época. Ali não. Era a aplicação e o banco, né? Exato. Então, acho que, mas assim, e além disso, acho que dá para ver, acho que soma muito quem está nos ouvindo, se você já tocou alguma coisa própria, né? Se você já tentou empreender, você conseguiu empreender, vender o seu negócio, ou ele deu certo até um certo tempo, porque isso exige de nós profissionais várias habilidades que nós muitas vezes não temos mesmo. A nossa capacitação técnica ela é voltada para código, para produto, no máximo, mas ela não vai nessa negociação, muitas vezes, com o cliente, nessa parte financeira, que por mais que você tenha visto isso na faculdade, a tendência é que isso ainda esteja muito distante da realidade quando você precisa fechar a conta e pagar 15 profissionais, como o seu caso, né? Então, isso vai nos dando uma experiência bacana. Não, fantástico, Diego, sua experiência. E aí, diante disso, olhando especialmente aí para a Editora Globo, mas para os seus times, mais especificamente, que você está inserido, né? Qual que tem sido, acho que, o seu grande desafio atual? E aí pode ser talvez um desafio técnico, ou até mesmo um desafio mais genérico, mas que ele, de fato, seja real aí no seu dia a dia. Legal, tá. Eu acho que assim, e aí voltando um pouquinho para minha experiência, eu acho que isso contribui muito acho que para o meu crescimento e para como eu toco o projeto hoje dentro de uma grande corporação, de um grande grupo, mas eu continuo com essa veia empreendedora dentro daqui. Então, assim, eu trabalho muito voltado assim, não, eu sou uma parte extremamente importante do negócio e eu preciso trabalhar como se fosse meu, eu preciso negociar como se fosse meu e eu preciso fazer o trabalho acontecer como se eu tivesse que pagar 15 funcionários, entendeu? Então, eu continuo com essa pegada. Quanto aos desafios, eu acho que assim, a gente, como grupo de mídia aqui, tem passado por grandes desafios desde que as coisas mudaram, né? A gente passou por um processo, por uma vivência que vai ficar marcada na história, que é a pandemia, né? Então, eu acho que a pandemia veio para mudar muitas coisas, principalmente algumas coisas para nesse aspecto, assim, tirando todo o aspecto horrível que foi a pandemia e tudo que a gente teve que passar, mas eu acho que o período fez com que a gente adaptasse muitas coisas, né? Eu acho que hoje a gente está percebendo, e aí com a chegada de algumas somente assim, eu acho que o TikTok é talvez o grande último divisor de águas assim que a gente está vivendo, né? Ele trouxe um outro sentido e fez com que todas as outras empresas parassem e olhassem e falassem: espera aí, o que está acontecendo com o mercado? Assim, ele está mudando tudo, então que tiveram que mudar. Facebook, Instagram, todos ali têm um modelo muito parecido com
um do TikTok, por mais que eu acho que, e aí eu não sei se todo mundo está muito por dentro disso, eu acho que uma coisa ainda que os players não identificaram que o TikTok faz muito bem é a questão da pesquisa. Eu acho a pesquisa do TikTok algo sensacional e que o Instagram não tem, e que você pega o Facebook também não tem, o Twitter mais ou menos. E aí, o que aconteceu com a gente aqui dentro do grupo, né? As pessoas começaram a, além de passar mais tempo dentro do TikTok, elas passaram a consumir conteúdos e pesquisar coisas dentro do TikTok. O que antes era feito no Google e que a gente tinha toda uma estratégia de SEO para colocar os nossos sites ali, os nossos conteúdos disponíveis nas primeiras páginas de pesquisa para os termos buscados, as pessoas estão saindo, de certa forma, ali, indo buscar esse conteúdo dentro das redes sociais. E isso tem sido desafiador para a gente pensar como a gente vai fazer com que esse modelo se adeque para isso. E é muito difícil falar assim, então, Diegão, acho que a resposta é fácil. Coloca o seu conteúdo dentro do TikTok. Mas não é um conteúdo que é facilmente adaptável para o usuário, para as pessoas que estão acostumadas a ver. E também ainda o TikTok não tem um modelo de monetização definido, interessante. Eu acho que a grande maioria das redes sociais foram assim, né? O Facebook começou e falou, não, você não vai monetizar nada até que isso cresça e vire alguma coisa. Então, a gente está com esse grande desafio aqui dentro, então a gente tem apostado muito em recomendação, estudando algumas ferramentas de inteligência artificial para a gente conseguir tentar fazer com que o usuário que já está no nosso site, que ele se permaneça lá e que ele recircule dentro dos nossos produtos. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente está vivendo hoje. E é interessante como esses players, eles são tão grandes que eles de fato influenciam o comportamento das pessoas. Assim, eu estava lendo desde as músicas, né, que começaram a criar hits, e aí os hits precisam caber dentro de um vídeo de TikTok, o refrão, porque é isso que vai de fato. E aí a gente chega, e eu acho que é o grande desafio, que é o que você disse, não é simples você pegar um conteúdo profundo que você tenha, algo que você precisa engajar o leitor. Se você pegar, não, eu tenho ali 20 teras de conteúdo e eu consigo jogar dentro de vídeos numa mesma estrutura de um TikTok. Embora, do outro lado, a gente tem um usuário que está lá, consumindo, não só lá esse player, mas os outros também, né? Então, imagino que seja um mega desafio e a necessidade de muitos testes, porque ninguém tem a resposta, né? Acho que vão ter hipóteses para você testar, né? Sim, é o momento que a gente está hoje, de teste. Espero que a gente marque um segundo podcast e eu venha aqui contar como foi superar esse desafio, assim. Espero que em breve, não demore muito tempo, porque eu acho que essa é uma questão, assim, as coisas elas acontecem muito dinamicamente. Vamos falar assim até o Facebook. Eu lembro que eu acho que a minha primeira conta no Facebook foi em 2010, mais ou menos, em 2009, eu não lembro mais ou menos. Até ele virar o que virou, demorou 3, 4 anos para estar consolidado. O TikTok chegou na pandemia e, sei lá, assim, 1 ano, 6 meses depois, as pessoas só falavam, já estavam consumindo, todo mundo dentro do TikTok. E aí você vê que realmente mudou muito o mercado, né? Acho que até Google tem mudado, tem apostado muito no modelo de recomendação deles, que é o Discover, para você também continuar ali sendo recomendado de conteúdo e não de fato está pesquisando. Eu acho que as pessoas estão pesquisando menos e sendo mais impactadas por recomendação. É o que a gente por recomendação. Tem. Mas faz sentido. Assim, eu compartilhando pessoalmente, eu pago o Spotify para ele me indicar a música. Porque eu acho que, assim, porque ele acerta muito bem. Talvez eu poderia usar o Deezer, eu poderia usar outro streaming, mas eu uso a Globo.com, o Globoplay, a Netflix, porque eles me indicam com base. Beleza, a gente tem vários problemas com indicações, com recomendações, que você fica preso numa bolha e tudo mais. Mas no final, assim, a gente sabe, a recomendação você consegue alcançar. É claro que ela tem que ser, não é qualquer conteúdo, é uma estratégia complexa suficiente para que seja este mesmo problema. Um desafio, acho que não é nem um problema de vocês, né? Acho que é um desafio
para se lidar, e sobre o próximo podcast que eu digo, se você tendo essa resposta, até não tendo, mas se você tiver, a gente quebra qualquer fila de captações, porque isso é assunto quentíssimo. Não, Bom demais. mas é um negócio que, se você vê assim, que os modelos, eles meio que estão se adequando, né? Porque antes, como que era, né? As pessoas assistiam a TV tradicional, que era um modelo de recomendação também, né? Se era recomendado, é um conteúdo com base na grade de programação, só que não era uma recomendação inteligente. Então, as pessoas migraram para um tipo de conteúdo onde elas podiam escolher as coisas, né? Que é o streaming, foi ali que as pessoas também começaram a consumir conteúdo, até na internet também. Google, a pessoa sai do que ela vai ler do jornal, que é o conteúdo recomendado, sem uma inteligência para aquilo, e passa a consumir o conteúdo no Google, que ela escolhe o conteúdo, né? E agora a gente está voltando para um conteúdo recomendado novamente, mas com uma inteligência por trás de isso, customização para mim, né? É recomendado para mim. É isso que você precisa. Não é isso que eu tenho para você consumir. Acho que essa é a grande diferença. Bacana. Né? Bacana. E eu até comentei no início que eu assisti a sua palestra da Campus Party, que está disponibilizada no YouTube, que a gente vai colocar, inclusive, o link dela aqui na descrição, e você fala sobre gestão remota. Então, diante desses desafios, dessa mudança de consumo de informações, de como as editoras, as emissoras, elas chegam nos usuários para apresentar os seus conteúdos, dentro desse cenário, você tem um time remoto de times de desenvolvimento aí, e quais são as ações que você faz para manter esse time engajado, para você manter esse time se desenvolvendo, e até mesmo para você atrair bons profissionais, essa formação desse time? Quais são as suas estratégias aí? Legal. Eu acho que assim, quando eu cheguei, e até um ponto que é legal tocar, quando eu cheguei aqui na editora, foi julho de 2020. Então, a gente estava ali com pouco menos de 2 meses de pandemia. A gente não sabia ainda como que as coisas iam acontecer. O que ia acontecer, estava todo mundo ali muito com medo do que estava ainda acontecendo, né, vivendo. E chegar num ambiente de trabalho, eu até falo isso na palestra, quem puder assistir, assista lá e dê feedback. Eu quero receber feedback de vocês para melhorar para as próximas, e também receber como vocês enxergam o que eu passei. Foi extremamente desafiador, porque eu cheguei num ambiente onde as pessoas ainda não sabiam muito como se relacionar, eram pessoas que já conviviam pré-pandemia, então viviam num ambiente comum, no tradicional, no físico, e migraram para o remoto, então eles já tinham ali sua certa comunidade, a sua comunicação. E eu fui para ser a referência técnica do time. Remoto, onde eu encontrava com as pessoas na daily, e as pessoas passavam um problema e desligavam a daily. Eu não sabia muito bem ali como ajudar, como entender o que eles estavam precisando ali, sabe, como participar. E aí eu fui criando algumas ações que foi ali de conectar com pessoas. Eu falo assim, o pair programming no sentido de conectar com alguém aqui e passar o dia ali. Eu acho que era algo que a gente começou a fazer, e foi logo que eu cheguei, assim, eu comecei a incentivar a fazer, e deu muito certo, assim. Você passava o dia com a pessoa, por mais que você estava online, vocês estavam ali, você dava risada, você falava do seu cachorro. Eu estava com minhas 2 filhas em casa também, então imagine o caos que era, assim, delas o dia inteiro com a extrema energia, e pulava no meu colo: pai, me ajuda, vamos brincar e tal. E eu: não, filho, o papai está trabalhando. Não, trabalhando não, você está em casa, você está de shorts, você não está... Como assim trabalhando? Então, teve todo esse desafio, mas a gente começou a encontrar alguns modelos que funcionavam, assim, né? E aí a gente começou até a aplicar outras. Eu lembro que a gente usa o Slack lá na editora, né? E o Slack, ele não tinha ainda essa opção do huddle, né? De aquele ciclo que você faz. E a gente usava uma outra ferramenta que o pessoal que joga usa muito, que eu esqueci o nome. Ai... Eu sei qual que você está falando, mas eu preciso. Eu cheguei a testar, inclusive acho que nos anos 2021, acho. Vamos procurar o nome aqui para a gente encontrar. Eu lembro. Então, e ela tinha uma opção que você ficava meio que online numa sala, que é esse círculo, né?
E aí criou-se o costume das pessoas estarem sempre disponíveis ali, às vezes sozinho. Você entrava, quero falar com tal pessoa, você entra na sala e fala ali, chama alguém. Então, que era o modelo presencial, do fato de você estar na tua mesa, o cara precisa falar com você, ele vai na sua mesa. Então, esse foi algo assim que consegui fazer com que a gente conectava bastante as pessoas, e foi um desafio remoto que eu acho que hoje as pessoas assim, chegam, a gente está no híbrido hoje, as pessoas se comunicam sim e se relacionam no remoto muito, muito bem. Eu acho que são ações que eu acho que foram legais. Agora, para a gestão, eu acho que algumas coisas que a gente precisou rever e continuamos revendo, tá? Primeiro é a questão do onboarding. Eu acho que assim, acho que era algo que a gente tinha muito. Eu falo pelo meu onboarding. Eu cheguei aqui na editora, fiquei muito perdido no começo. Porque imagina, era um mundo de coisas acontecendo, as pessoas não tinham tempo muito para parar e falar: não, Diego, deixa eu te explicar. Meu gerente não conseguia parar porque estava cheio de coisa, então ele deixou, ó, vai aí tocando, me dava alguns insights, eu ia aqui me virando, mas não tinha um processo definido, né? Então, muitas vezes eu fiquei assim, eu até brinco, assim, eu até falei isso no processo, eu falava de verdade, falava para minha esposa: meu, acho que meu desempenho não tá legal aqui, cara, não tá, acho que vai dar ruim, acho que não vou chegar nos 3 meses de experiência, não. Mas aí as coisas foram começando a acontecer. Então, eu acho que o que a gente começou a estruturar é assim, pensar numa carreira para a pessoa que chega e pensar no dia a dia dela ali no começo, sabe? Pô, vamos montar um onboarding, vamos montar a semana um, vamos montar um mês um, e sei lá, talvez até o mês 2. Vamos trazer essa pessoa para ela ter o que ela seguir, e daqui a pouco ela entra no ritmo, entendeu? Daqui a pouco fica algo orgânico, né? Então a gente começou a criar algumas formas, porque o nosso onboarding era muito assim: o cara chega, passa 2 dias fazendo um onboarding ali, que é instalar as coisas, configurar a máquina, mostrar acesso, falar, e dia 3 o cara agora está com o time e tal. Então, assim, coisas que a gente começou a aplicar ó, vamos pegar e vamos fazer com que esse cara gire nos outros times para ele conhecer toda a diretoria, sabe? Para ele conhecer todos os Mas, negócios, para ele ter a possibilidade de daqui a um tempo ele falar: cara, mas pô, trabalhar no time de aplicativos é bem legal, cara. Eu posso ter uma oportunidade de trabalhar no time de aplicativos. E aí essa questão do job rotation também são coisas que a gente aplicou aqui dentro, que tem dado super certo. Primeiro, que a gente mantém o conhecimento, a gente mantém as pessoas motivadas, as pessoas aprendendo. E, claro, a gente evolui as pessoas que estão aqui internamente. Então, acho que a nossa prioridade é sempre evoluir quem está aqui internamente. Dificilmente a gente contrata um profissional sênior, a gente sempre busca promover o estagiário, no máximo buscar uma pessoa júnior e ir subindo as pessoas que já estão ali no nosso fluxo, ali no nosso time. mas não, estratégia bacana. O lance do job rotation, ele é rico porque ele te dá tanto contexto ali, porque tem coisa que é vivência mesmo, né? Não tem como, não adianta você falar assim: o time, aquele squad, aquele time, aquele grupo de pessoas ali, ele funciona dessa forma. E aí, quando você vai interagir com ele, talvez você tenha uma expectativa diferente, algo um pouco mais rápido, um pouco mais profundo, uma solução um pouco melhor. E aí, quando você está lá vivendo numa daily, numa Kanban meeting, falando assim: velho, deixa eu experimentar um pouquinho aqui, pareando com as pessoas, você começa a ver que, opa, eles têm esses desafios, eles têm esses débitos técnicos, eles têm essas pessoas, falta dessas pessoas ainda, eles estão formando, é um time de formação ou não, é um time sênior, mas que está preocupado com outras coisas também. Então, acho que esse envolvimento com outras pessoas, além de nos dar esse contexto, além de toda esse conhecimento, né? Porque é diferente, né, Diego? A gente conversou, antes da gravação, você já quebra todo aquele gelo, você já quebra todo. Opa, eu já conheço o Diego, já conheço o quarto do Diego, já conheço a sala ali, a gente já conversou, já assistiu uma talk sua. Então, isso vai minimizando. Se a gente precisar de negociar algo no dia a dia de um fluxo de um trabalho ali, a gente já tem chaves, a gente já se consegue um influenciar o outro, a gente consegue essa discussão, ela não parte do zero, né? Ela já tem um histórico, pequeno que seja, mas que já foi construído por nós, né? Então, o lance do job rotation, quando eu já conhecia, mas eu nunca consegui implementar. E quando você citou, eu fiquei imaginando coisas que eu posso fazer aqui no meu time.
dessas contextualizações, dessas experiências, experimente um pouquinho disso, experimente um pouquinho daquilo, saiba que essas coisas não são tão simples. Se a gente pudesse fazer isso com o time do marketing com desenvolvimento, o time do comercial com desenvolvimento, Mas a seria gente incrível. faz aqui, cara. Faz? Faz, a gente faz, cara. A gente faz, assim, a gente dá muita oportunidade para quem quer mudar de área. Ó, a gente tem um desenvolvedor do time de aplicativos que ele era do time de atendimento. E ele falou, cara, eu estou estudando, eu acho legal. E a gente falou, ó, a gente tem uma posição aqui, vem para cá, a gente te ensina e tal. A gente tem bastante case, assim, de job interno, assim, sabe? Job rotation interno. Mas, Então, e eu acho que é riquíssimo isso, sabe, Márcio? Riquíssimo no sentido de, tipo... não, isso eu até, assim, eu tenho uma experiência de uma pessoa que é o nosso time de XP aqui, que acompanha os nossos profissionais. Ele falou assim, Márcio, o líder dele, na verdade, a líder dele chegou para mim e falou, Márcio, ele tem um desejo de ser designer, assim, de pelo menos desenvolver algumas coisas como designer. Seu time tem designers. E aí a gente conseguiu, tipo assim, todo o pareamento dos designers, a gente convida ele, vê o que ele está fazendo ali, no caso de discovery, que ele está aplicando para o time dele. Então, isso eu acho que é bem lembrado, acho que não deixa de ser esse job rotation que a gente está fazendo, por mais que essa pessoa, 80% do tempo dela continua lá no time dela, mas ela consegue ter uma vivência, algumas experiências dentro do nosso time. Então, eu bacana, acho que isso é bacana. bem importante, assim, cara. E isso é muito rico. Porque uma coisa que eu percebo é que todo mundo ganha com isso, sabe? O time ganha porque, assim, ó, geralmente, se a gente faz um rotation do cara que está mais sênior ali para um outro time, para um desafio maior ali que ele vai ter, o pleno, ele fatalmente ele assume a posição de liderar o time, de trazer soluções, que às vezes ele ficava inseguro ali cara, o sênior tá ali, deixa que ele vai dar a solução técnica e eu vou estar ali com ele e vou seguir a solução dele, assim, sabe? Então isso acontece, e aí todo mundo cresce. E o cara que sai de um contexto para outro, ele chega num outro lugar e ele tem uma outra forma de trabalhar e ele fala, e aí é uma coisa muito mágica que eu observei. Por quê? Porque quando o cara sai do time e vai para outro, ele ajuda esse time com a experiência que ele tem aqui, e com a experiência que ele obtém aqui, ele ainda continua ajudando o outro time. Ele fala com o cara que era amigo dele, ele fala assim, a galera aqui, eles usam o Flutter, cara. O Flutter é muito legal, tô dando um exemplo, assim, porque você faz o aplicativo híbrido e tal, não sei. Cara, aqui eles usam uma biblioteca assim, assado, para fazer uma coisa XPTO. E, vocês estão fazendo aí, dá para fazer até mais fácil. Então, assim, no final, todo mundo ganha. É uma experiência. E que a gente tinha no começo aquela resistência de, não, somente da liderança, o tech lead ali, o PO, não, eu vou perder o cara, ele é extremamente importante no meu time, ele entrega super bem, e fala assim, calma, ele vai para outro time ali, e você vai receber uma outra pessoa, seu time vai ter uma adequação, vai continuar entregando super bem, todo mundo vai evoluir, assim. E no final, hoje em dia, tá todo mundo, assim, tipo, olhando as oportunidades de fazer o job, porque foi uma experiência 100% com todo mundo, cara. Show, não, perfeito. Acho que assim, você já até comentou, acho que um case aí de sucesso, acho que o próprio Job Rotation, tem algum outro ponto que vocês, alguma virada, algum lançamento, ou algum outro case que você fala, isso que eu acho que a gente se orgulha muito de ter feito isso aqui, é algo que deu muito certo aí. Eu tenho sim. Na verdade, ano passado, para mim, assim, e eu estava até falando com o diretor da área que acabou de sair, trocar de oportunidade, a gente teve um último one-on-one ali, e ambos trocamos essa experiência no sentido que é o Slade, um grande abraço, Slade, você vai assistir, você é um mega líder, foi extremamente importante na minha vida. Mas A gente falou, cara, foi um ano extremamente de desafio tecnológico sensacional para a gente. Por quê, tá? Porque a gente, como Grupo Globo, lançou um novo CMA, um novo CMS, um novo CMS, que foi implementado em algumas marcas do grupo. A gente fez um teste, entendeu que era a melhor ferramenta. Já existia uma outra ferramenta legado, que era que a gente estava utilizando, e a gente tinha um plano de migração para esse CMS.
Quando eu cheguei em 2020, a gente estava fazendo a segunda migração. A primeira migração de editora foi Valor Econômico, e depois, em 2020, a gente fez ali a migração da Autosport. E a gente levou, para fazer a migração do Autosport, eu acho que uns 8 meses. Eu cheguei e ainda foi mais 6 meses de projeto, e eu acho que já tinha ali uns 2 meses de projeto em andamento. E a gente levou 8 meses para fazer a migração do Autosport para o Backstage. E depois a gente fez a da Glamour. E quando a gente chegou ali no começo de 2021, a Globo fechou um acordo, que isso foi amplamente divulgado, saiu na mídia e tudo, que era um acordo de tecnologia com o Google. Então, a gente Sim. fez um projeto de cloudificação, de migração para a cloud do Google, de todos os nossos produtos. E a gente tinha um tempo para entregar esse projeto de migração. E algumas das aplicações, que era o CMS antigo, ela não tinha compatibilidade para a gente migrar para GCP. Então, o que a gente fazia um produto em 8 meses, a gente teve que fazer 20 em um ano. E isso foi sensacional de aspecto tecnológico, porque, primeiro, a gente aprendeu muito, a gente cometeu alguns erros, e eu acho que eu posso falar aqui de algumas coisas que a gente fez, porque na nossa experiência, no aspecto de SEO, não foi legal. O primeiro foi migrar todo o conteúdo para o novo CMS de uma só vez, migrando o URL. Isso não foi legal. Para a gente perdeu muita audiência com essa experiência. E a gente teve que reajustar um pouquinho algumas coisas no caminho. Porque por mais que a gente faz lá o Redirect 301, ele se perde ali na hora de indexar o site, a gente perde relevância, o site perde bastante e demora muito tempo para recuperar. Então, acho que esse foi o primeiro desafio que a gente pegou, de ter feito uma migração em lote com todas as URL, porque quando a gente migrava de um CMS para o outro, a URL mudava, ao final da URL tinha uma mudança ali. Então, a gente falou, isso não é um case legal, a gente pode ou fazer mais faseado, ou a gente não fazer, e aí acho que eu vou chegar no futuro. Uma segunda coisa que a gente fez foi migrar domínio. Também não foi uma experiência legal. Por mais que a gente fez uma migração só de domínio, por mais que a gente seguiu by the book, as recomendações que o Google passava, essa migração não foi interessante para a gente. Então, a gente teve perda de audiência, a gente teve alguns impactos, e a gente repactou depois alguns produtos, de repensar se realmente valia a pena a gente mudar alguns domínios. E aí, a gente foi ajustando no caminho, e um dos nossos acertos foi estatizar o conteúdo. Porque a gente, estatizando o conteúdo legado, a gente tinha uma perca de ficar o conteúdo ainda num layout antigo, mas em algumas marcas, conteúdos hard news, eles tinham pouca relevância no aspecto do conteúdo, mas o fato de perder essas URLs era um ruim para a gente como um aspecto de SEO. E então a gente fez um projeto, além da gente conseguir migrar todos esses sites, a gente teve todos esses testes no meio do caminho que a gente tinha que repactuar, falando, não, peraí, agora não adianta, a gente tinha um planejamento de sair migrando tudo, volta, pensa, vamos fazer outra solução, então migrar só o domínio, não foi legal, volta, repactua, e a gente conseguiu fazer tudo isso dentro de um ano. Foi assim, apertado, foi doído, a gente fez bastante hora extra, a gente fez bastante sala de guerra, mas no final o resultado assim foi sensacional, a gente conseguiu. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem for fazer algum tipo de migração nesse sentido, pense bastante em se for precisar migrar esse conteúdo, se precisar porque for mais relevante, eu acho que avalie fazer isso de uma forma mais faseada, mas foi um desafio assim bem legal, falando tecnologicamente, assim, fazer toda essa migração. Mas, e a gente está falando aí de, acho que milhares ou talvez milhões, né? Talvez de páginas de todos esses grupos, né? Do grupo inteiro, né? Então, assim, imagino mais de 3 milhões de páginas, assim. Mas conteúdo. E você pegar, assim, alguns dos nossos produtos, eles são, aliás, a grande maioria dos nossos produtos são líderes de audiência nos seus segmentos. Então, assim, estamos falando de produtos com extrema relevância ali de audiência. Estamos falando aí na casa de perto de 1 bilhão de page view mensal. Então, assim, é uma realidade de grandeza assim, muito grande para você mexer, né? Então, é extremamente importante.
Mas não, case incrível, incrível. Você já começou aí a falar de algumas dicas, dicas especialmente aí, talvez para os profissionais de engenharia, de front aí, que muitas vezes são os que estão bem à frente aí é, dessas transições aí, quanto a CEO, especificamente, mas tem alguma dica aí para CTOs, tech leads, gerentes de engenharia, ou pessoas que estão próximas aí da gestão, estão chegando aí, o que elas precisam saber sobre gestão de pessoas, hein? Eu acho que assim, um conselho que eu recebi assim do meu antigo líder, que era o Carlos Leite, assim, e que ele, quando eu fui promovido para gerente, que muda assim um pouquinho o modelo de gestão, né? Uma coisa, você tem uma pessoa, você lidera um time e agora você passa a liderar pessoas que lideram um time. Então é um modelo diferente de Sim. gestão, assim, né? Mas eu acho que o grande segredo é se apegar no seu porto seguro, assim, sabe? E o que ele falou, assim, o seu porto seguro é o técnico hoje, tá? Sabe, Diego? Não pensa muito, assim, na comunicação com os outros diretores, uma comunicação corporativa que você vai ter que ter, que eu acho que você já faz super bem, mas eu acho que se apega no seu porto seguro, assim, sabe? E eu acho que entender o problema, eu acho que são coisas que, por mais que você faz uma gestão, por mais que a gente tenha um tempo apertado, tem uma agenda de reuniões ali cheia, principalmente home office, que o ônus do home office. Né? Antes você não existia essa de você ter uma reunião das 10 às 11, das 11 a meio-dia, aí das meio-dia a uma para almoçar, das 2 às 3, que antes você tinha que troca de sala, aí não tem sala, aí é reunião no outro prédio, é com o cliente, é com o fornecedor. Então você fazia ali com um dia produtivo 5 reuniões no máximo, 4 a 5 reuniões. Hoje você faz 8, você faz 10 reuniões, dependendo do dia. Então, mas eu acho que assim, é entender o problema, sabe? Porque muitas das vezes, você como gestor, você tem um contexto muito mais amplo, uma visão muito mais ampla. E às vezes você resolve o problema apenas com a sua vivência do seu negócio. O que eu estou querendo dizer assim na prática? Às vezes o cara está com um problema e ele está pensando numa solução dentro do contexto dele. Aí você olha no contexto e fala, não, peraí, time tal já resolveu esse mesmo problema. Fala com tal pessoa. Conecta essa pessoa, senta junto, explica o problema, entende assim, não, o que você precisa mesmo, mas por que você vai fazer assim? Mas se você fizesse assado, faça os questionamentos, se aprofunde, porque eu via muitos gestores que eram bons gestores, mas que se aprofundavam um pouco no problema. Então, às vezes, falava assim, ó, Diegão, para resolver esse problema aqui é 6 sprints. Aí você falava assim, pô, 6 sprints, mano. Cara, como que a gente vai fazer esses 6 sprints, gente? 3 meses para fazer um negócio que de certa forma simples, e você ia aprofundar com o cara, realmente eles tinham pensado em 6 sprints de solução. Mas você fala, cara, não, ó, substitui isso aqui por isso, cara. Essa função aqui você resolve. Cara, em vez de fazer uma integração, faz um form aqui integrado com uma outra ferramenta. Então, assim, entender o problema e tentar solucionar o problema ali de uma forma mais simples, simplificar a vida. Eu acho que é um conselho que eu dou, principalmente para quem está começando nesse aspecto de gestão, se aprofundar bastante e estar próximo do seu time. Assim, né? Acho que cada pessoa ela é diferente, cada um tem seu dia ruim, seu dia bom, você tem o seu conhecimento técnico, a sua forma de trabalhar. Eu acho que a gente tem que ser um gestor para cada liderado da gente. Assim, acho que isso é um desafio muito grande para o gestor, mas eu acho que é uma experiência muito legal. É você saber se adequar. Tem até aquele vídeo do Bruce Lee falando da água, não sei se você já viu esse vídeo. A Sim. água no copo, ela tem a forma do copo. A água... Então, você vai se adequando ali. A água ela vai se moldando conforme o ambiente que ela está. Acho que o gestor precisa ser um pouquinho água, assim, sabe? Mas é um pouco dessa resiliência, de fato, de você conseguir. E é de fato, cada um, muitas vezes no nosso time, nós temos pessoas com cargos diferentes, com funções diferentes, e mesmo as que têm funções muito parecidas, elas são diferentes, né? E aí cabe a nós ter toda essa dinâmica mesmo, para que a gente atenda as demandas da organização, do time e também das pessoas que são mega importantes, né? Para a gente fechar, Diego, tem algum livro que você indica? Eu estou montando aqui um acervo do podcast, com indicações aí dos convidados. Tem algum livro que você esteja lendo, leu recentemente aí?
Tem um muito bom, estou até com ele aqui do lado. Aqui. Inclusive, você falando do acervo, a gente está contar uma coisinha legal, a gente está fazendo aqui uma espécie de biblioteca no nosso da estratégia digital, que é justamente para a gente ter essas trocas de livro ali internamente, a gente vai Mas, montar no escritório ali, e vai ser bem legal. Eu tô lendo esse aqui do Kai-Fu Lee, do Shen Qianfan, acho que é assim que se pronuncia, que chama 2041. Cara, esse livro é muito legal. E é um jabazinho aí da Globo Livros aqui, então oh, massa, massa. dado pela editora Globo aqui. E é um livro muito legal. Foi o mesmo autor que escreveu Inteligência Artificial, que é um livro bem conhecido. E ele fala muito de como na visão deles. E aí tem um aspecto muito técnico e um aspecto muito de história, ali, de ficção, como seria o mundo de 2041 com a evolução da inteligência artificial, assim. Então ele tem uma pegada muito Black Mirror, mas no aspecto positivo da coisa. Black Mirror ele aborda muito o aspecto negativo da tecnologia. Acho que ele aborda... Tem até os aspectos negativos, mas eu acho que ele aborda muito uma visão muito legal. Então, assim, é super aconselho, 2041, comprem, leiam. Eu acho que eu estou lendo ele ainda, não terminei, mas é sensacional, um livro muito bom. Massa, massa, excelente. Não tínhamos citado, ninguém tinha citado ele ainda, mas assim, acho que tem excelentes referências até para os outros livros do mesmo autor, né? Então, e o tema, eu acho que nunca esteve tão quente aí para os nossos dias, né? Para a gente chegar mesmo nas nossas considerações finais aqui, Diego, como que as pessoas te encontram nas redes sociais e também pedir para que você faça suas considerações finais mesmo. Legal, legal. Primeiro, acho que eu vou fazer falando assim um pouquinho. Obrigado de novo pela oportunidade. Assim, eu estou muito feliz de contribuir com vocês aí um pouquinho da minha experiência. Eu acho que a minha carreira é feita de trocas e eu acho que compartilhar a minha experiência vai fazer com que a carreira de vocês também que estão assistindo, estão ouvindo, seja, se eu conseguir atingir uma pessoa que fale, nossa, esse trecho do podcast foi legal, fez sentido para mim, eu já vou ter atingido meu KPI de sucesso, então acho que isso é muito legal, muito obrigado pela oportunidade. Vou fazer o compromisso, eu vou vir aqui contar o desafio de recirculação, de como mostrar o conteúdo. Compromisso assumido. Aceito o desafio. Eu sou uma pessoa extremamente low profile, eu estou melhorando nesse aspecto, então, assim, sigam lá no Instagram, meu Instagram é @DiegãoMatos, acho que a gente pode deixar depois na descrição. No LinkedIn também estou lá como Diego Matos. O Twitter eu acesso mais para leitura, então nem tenho um perfil muito ativo lá, mas no Instagram e no LinkedIn eu tô lá. E assistam minha palestra, acho que vocês vão gostar também, acho que assim foi muito legal, fiz com muito carinho. Tá no YouTube lá disponível, que eu fiz na Campus Party de Brasília. E contem comigo e me adicionem, vamos trocar ideia, vamos marcar de conversar ali no chat. Estou aberto a trocar com toda a audiência aí, vou ficar muito feliz de encontrar com vocês, seja no mundo virtual, seja no mundo pessoal e físico. Massa. Não, perfeito, perfeito. Como você disse, vamos adicionar suas redes sociais aqui na descrição. Quero te agradecer novamente, Diego. Acho que foi um papo muito bom, desde quando nós nos conhecemos, desde quando você me indicou a palestra para que eu assistisse. Acho que tem muita da sua experiência aqui, do seu relato pessoal, coisas que você de fato enfrentou, coisas que você já descobriu, acho que nos proporcionando alguns atalhos aqui importantes, que eu acho que essas trocas, essas partilhas nos ajudam muito quanto a isso. E também queria agradecer muito a quem está nos ouvindo até aqui. É isso. Até a próxima edição do High Tech. Valeu, legal. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Valeu.